O que acontece? Eu vejo muito que hoje em dia não tem muito material disponível da parte de single source. O comprador normalmente o que ele faz? Ele tem as 3 cotações, vai ao mercado, mas quando tem um fornecedor só, ele não sabe o que fazer. As pessoas não sabem o que fazer, é difícil você ter isso mesmo. Então, eu vou tentar explicar um pouco mais, tá? O objetivo aqui que a gente tem é ter uma estratégia clara de como aumentar os seus savings e cost avoidances. Aí a gente pode discutir um pouco mais de como a gente pode fazer o measure disso, né? Ser mais competitivo nas negociações, é um ganha-ganha em single source, dá para ter isso. Single sole source, quem é cliente, quem é fornecedor, e os principais pontos de atenção na minuta contratual e alguns cases práticos que eu vou trazer para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá, eu trouxe aqui a primeira coisa, por que o pessoal costuma usar muito a parte de saving cost avoidance como um todo, tá? Aqui, o Procurement Group europeu, ele diz um pouco sobre os principais indicadores que a gente tem de performance do time de compras ou de sourcing. Às vezes tem um time de procurement, tem um time de sourcing, depende das empresas como é que estão estruturadas, de que forma, que tipo de maturação que estão. Hoje no metrô, por exemplo, a gente tem uma equipe toda de compras e está plugando agora o Strategic Sourcing com uma empresa terceira, que de tempos em tempos vão aumentando as ordens de compra automática, né? Então hoje o que a gente tem? Você pode ver que a maioria das empresas hoje usa o cost saving e o cost avoidance. Eu gosto muito de usar o saving, mas assim, o saving tem que ser uma coisa simples. Qualquer métrica tem que ser simples. Qual o saving? Preço anterior. Eu comprava um bujão de gás a R$10. Estou comprando a 8, meu amigo. É 2 de saving no bolso. Tá? O cost avoidance seria um pouco mais relativo. E normalmente os CFOs não gostam muito dele, né? Mas o que acontece? O cost avoidance é o quanto a gente deixou de crescer. Então esses 2 conceitos é o que eu vou tentar colocar aqui para você em relação à parte de single source, ok? Vamos lá. Eu vou falar um pouco primeiro sobre também o time de supply chain, as competências necessárias para o time hoje, corroborando um pouco com o Renato comentou, tá? Eu acho que o time hoje, a gente tem cada vez mais treinar a nossa equipe, respondendo até a sua pergunta, como motivar o pessoal. Olha, eu acredito em 2 coisas, assim, sabe? Uma, você tem que ser o mentor da tua equipe. Eu acho que isso é muito importante. E o segundo, a motivação vem internamente. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca de pessoas que não são motivadas por si próprias. Então, assim, a pessoa tem que ser motivada, o teu time tem que estar motivado. E você tem que dar ali o environment para isso acontecer, tá? Então, eu acho que, assim, hoje, e tem muita dificuldade de arrumar um time de compras legal, e acho que a gente conseguiu isso lá no metrô, e são as competências que eu busco buscar no time. Basicamente com fornecedores. E tem que saber avaliar e selecionar os fornecedores, desenvolver parcerias e ter uma melhoria contínua na cabeça. Não é melhoria contínua só em relação a custo, mas melhoria contínua também em relação ao processo, a saber interagir com as áreas, a fazer o que eu chamo de SQM, que são as Service Quality Meeting, que são as reuniões que você antecipa o problema do seu fornecedor, do seu cliente interno. Com os clientes, entender a demanda. Como o Renato colocou também, vou só corroborar. Escute o cliente o que ele quer. Ele sabe mesmo o que ele quer. Parece que ele não sabe, tá? Mas ele sabe. Entregar com alta performance, adicionar e aumentar valor. Internamente, desenvolver o relacionamento e segurar o envolvimento com todos os stakeholders. Tem que ter uma visão de time, visão holística do negócio, saber onde ele está adicionando valor, processos de melhoria, visão macroeconômica, comunicação. Então, assim, é uma gama de skills que o comprador tem que ter, que nós, líderes, temos que desenvolver junto ao time. E é o que eu gosto de fazer, tá? Vamos lá. Aqui a principal diferença entre single source e sole source. Todos têm caso de single source na companhia? É uma pergunta. Sim? Levante o braço quem tem single source na companhia, por favor. Então é boa parte. Então vamos lá, o single source é o quê? Normalmente você casa com o fornecedor, você faz um RFI, uma RFP, vai ao mercado, traz a tecnologia para você e depois você não consegue mais se livrar dele. Ele está casado com você, né? E para você, como sabe, é mais barato casar do que descasar. Então a gente, muito no metrô, o setor petroleiro também tem muito isso, a parte de brokers e tudo mais, manifold. Então a gente tem algumas coisas, como a gente consegue negociar isso, tá? Mas isso em qualquer linha de negócio que a gente tenha, você vai ter o seu single source, não tem jeito isso. Bem, vamos lá.
O sole source é quando não há opção, apenas o fornecedor capaz de suprir suas necessidades. Isso aqui são casos mais difíceis, a nomenclatura até quase que mundial diz que quase não existe isso. Então, normalmente você opta e casa com ele. Tá? Eu dou alguns exemplos aqui. Encaminhamento, alguns fornecedores Alstom, Cinch, que são fornecedores únicos hoje, por exemplo, do sistema metroviário, e nem por isso eu deixo de negociar com eles. Vocês vão sair daqui, ferem single source, hein? É isso aí que eu quero. Vamos lá. Como ser mais competitivo nas negociações single sole source? Primeira coisa, planejar sua demanda. Tudo é muito bonito, falar em Lean, fazer metodologia, fazer curso. Só que é o seguinte, se o cara não se planejar, você não tiver tempo, meu amigo, vai tudo por água abaixo. Eu preciso comprar para amanhã. Isso acontece muito? Todo dia, né? E normalmente não é projeto pequeno, não. É tipo assim, Felipe, e foi assim que caiu mais ou menos. A gente tem a linha 4, que é daqui a um ano, você tem 1.2 para comprar em 3 meses. Tá, mas quantos pacotes são? 18. E é tudo do dia para a noite. Então, o planejamento, eu vou falar muito sobre planejar a demanda, você tem que colocar o teu cliente junto com você. Atentar para todos os prazos envolvidos. Então, quando você for sentar para fazer a negociação single source, antes entenda todo o prazo. Você vê o cycle time do processo como um todo. Se ele está claro, deixa claro para o teu cliente. Para o jurídico, qual o tema da governança? O prazo de governança demora 80 dias, que tem que até o acionista, dependendo do valor. Coloque isso no teu gráfico de Gantt, no teu Excel, numa linha, mas tenha isso claro. Depois, envolva o jurídico. Prazos curtos, a sua possibilidade de ganho é reduzida exponencialmente. É elevado a X negativo. Mudança de escopo durante a negociação, isso mata qualquer um, né? Isso acontece muito? Quase nunca, né? É impressionante. E o pior é que às vezes acontece dentro de casa, porque hoje, por exemplo, eu não estou liderando. Eu já liderei a parte de logística Brasil, logística América do Sul, do México para baixo, projetos Lean, projeto de distribuição. E sempre quando você ia fechar uma negociação, putz, no minuto anterior, o teu cliente liga, mudou tudo. E você tem que rapidamente estruturar na sua cabeça uma negociação diferenciada. Isso não é simples. Os neurônios têm que funcionar muito rápido. E vamos lá, como é que a gente faz isso? Vamos lá, a gente vai chegar lá. Mudança de escopo da negociação e desenvolve um planejamento envolvendo, corroborando com o nosso amigo Renato, o cliente interno. Não é um papel de requisição que vai ajudar vocês. Tá? O jurídico, a minuta, riscos serão aceitos. O jurídico, normalmente, ele tem um papel de inviabilizar qualquer negócio nosso. Né? Não é isso? Ele quer que o vendedor não venda e nós, compradores, não compramos. Então, assim, como a gente faz isso? Bota o jurídico debaixo do braço e leva ele junto com você, galera. Não adianta ficar batendo neles, batendo. Traz para a reunião, vê os problemas que ele tem. Vamos lá. Fazer com que compre a ideia e o risco com você. Não adianta falar, olha, não, se der errado o problema é seu. Comigo isso já não rola, vamos para o próximo passo. Você é o meu cliente interno, mas a bola é igual. Aqui é um ganha-ganha. Se eu perder, você perde também. Vamos começar uma reunião antes, análise prévia do que tem que ser feito. Crie e utilize mapa estratégico. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Quem já viu um tipo de gráfico assim? 1, 2, 3, 4. Que bom, tem gente que já viu, eu fico muito feliz. Isso aqui é um mapa que diz o seguinte: a complexidade do seu negócio, aqui o spend, e o tamanho da bolinha seria basicamente o quanto do teu spend está ali dentro. Aí você tem, não está dando para ler jeito, mas aqui, químicos, aqui você tem construção, só que normalmente o pessoal de single source fica aqui em cima, fica naquela parte de cima, tá? E o que a gente fala? Para que serve isso, Felipe? Para ficar olhando um monte de bolinha? Não, não é para ficar um monte de bolinha. Serve para você saber o seguinte: do meu spend, meu amigão, quanto que essa bolinha representa que eu vou entrar na mesa de negociação agora? É grande, é pequeno? Como é que a gente está nela? E aqui eu consigo ver fornecedor crítico, rotina, leverage, que alguns chamam de gargalo, e lá em cima os estratégicos. Esse mapa, se vocês não construíram, construam. Tem que fazer para todas as categorias? Não. Faz para 80% do spend, usa o Pareto. Façam isso que ajuda bastante. Tá? Depois você vai para aquilo, você fala, olha, está naquele quadrante. Vamos lá, qual o posicionamento da compra da matriz? Qual o plano estratégico que eu vou seguir? Qual é o meu mindset? Vamos lá, está no estratégico. Se está no estratégico, normalmente são fornecedores qualificados, é um sócio global, a sua força de negociação é melhor no preço e qualidade.
Número de POs automáticas é médio. Alguém mede POs automáticas no setor hoje em dia? Mede? Como você mede? Que legal. Não mede? É medido, que bom. Normalmente, hoje, uma empresa madura tem 80% do spend dela baseado em auto-POs, que aí você consegue ter um strategic sourcing por trás e as pessoas, os compradores, conseguem muito mais, o teu time está trabalhando de que forma. Ele consegue parar e pensar, ele não fica gerando aquelas requisições manuais o tempo inteiro. E nesse mapa você consegue saber onde é que você quer chegar. Você olha qual é o quadrante, que forma você quer chegar, e aí você consegue entender o que você quer. Mas vamos lá. Vamos falar sobre as técnicas de negociação. A gente falou que você tem que olhar um pouquinho o mapa estratégico, onde você quer. Vamos falar agora como eu me preparo para uma reunião antes. Qual é o ideal? O se planejar. Vamos para o próximo. Conheça o objetivo do seu fornecedor. Conheça ele. Assim, se ele é um estratégico para você, você tem que conhecer ele. Não adianta falar por telefone. Você já visitou o cliente, o fornecedor, perdão? Sabe onde é que ele fica? Vamos lá. Pense e estabeleça metas claras para a negociação. Olha, eu aceito isso, isso, isso. Eu aceito perder isso, isso, isso. Mas eu dou deal break disso, disso, disso. Está à procura do melhor preço? O que você quer? Preço, prazo ou qualidade? Conversa com o teu cliente interno. Ah, não, eu só quero preço, Filipão. Tem que botar para baixo isso. Combinado. Pô, mas com um fornecedor só? Só. A gente vai conseguir. Vamos juntos. Como? Pô, me ajuda com uma coisa? Não muda o escopo 2 dias antes, não. Manda a requisição pelo menos uns 2 meses aí para a gente trabalhar. Combinado assim? Aí eu vou conseguir o que você quer, senão não vamos conseguir. Analise os objetivos de curto e longo prazo e saiba o que é mais importante nessa fase. Veja o que é melhor para a gente. Fazer um contrato de longo prazo, curto prazo. Olhe o mercado e tenha uma visão mais abrangente. Tá? Não seja transacional com esse tipo de fornecedor, seja relacional. Muita gente pergunta, Felipe, eu vou à China algumas vezes por ano. O que você vai fazer na China? Eu vou simplesmente, o maior hoje fornecedor do metrô é a CRC, que é um fornecedor extremamente estratégico e ele é chinês. A forma de negociação dele é totalmente diferente. Já negociei com americanos, já negociei com indianos, já negociei com algumas etnias diferenciadas. Indianos você tem que ir, quem já negociou com gente da Índia aqui, principalmente a parte de roupa, já. Então você tem que saber chamar alguém da casta, né? Ir junto com você, da mesma caixa, para negociar, dependendo do tipo de contrato. Então você vai lá, pega o aviãozinho, demora 28 horas para chegar lá só para fazer uma relação, entender. A negociação chinesa ela é muito diferenciada. Para a gente, por exemplo, tempo é dinheiro. Eles estão começando a desenvolver isso, mas o tempo para eles não é dinheiro. Tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Então esse relacionamento é muito importante, a confiança. Como é que você consegue a tua equipe? Confiança, meu amigo. Como é que o casamento dá certo? Confiança. Vamos lá. Envie solicitação de cotações. Quando você enviar a cotação, tenha um cronograma de macroatividades alinhado com o seu cliente interno, com o fornecedor específico. Macroatividade. Sei lá, 10 linhas, 8 linhas. O escopo e a minuta contratual combinada com o jurídico. Envie sempre a minuta, tá bom? Preparando-se para a reunião. Ah, beleza, a gente mandou a cotação RFP, normalmente chamam de RFX, vou para a reunião. O que eu tenho que fazer? Sobre o fornecedor. Naquele gráfico de bolinhas, ou se você não tiver, tem um spend de análise, qual é o gasto que eu tenho esse fornecedor anual nos últimos 2, 3 anos? Ah, eu tenho tanto. Anota. Qual é o percentual de importância sobre a receita? Não sua, dele. Dá uma ligada para ele e fala, amigão, qual é o meu posicionamento aí em relação a você, em relação à tua receita? Ah, o quarto, quinto, terceiro, já escutei no metrô que eu sou o primeiro. Isso já muda. Uma conversa informal, nada demais. Localização geográfica, cenário macroeconômico. Por que vocês acham que isso aqui é importante em uma negociação? Alguém tem uma ideia? Oi? Tem um custo logístico, mas o que eu digo cenário macroeconômico é o seguinte, eu vou negociar com um francês, por exemplo. Eu sei que a França, vou lá, entro lá no site da França. Como é que está a inflação da França? Como é que está o desemprego? Como é que está o mercado da França? Está bom ou está ruim? Se o cara entra de sola comigo, eu entro com 4 pezinhos no peitinho dele. Falo, amigão, tu está falido, você vai precisar de mim de qualquer jeito. Esse é para a parte de custo. Você quer qualidade? Muda o foco, muda o formato. Entenda o seu cliente, onde ele fica, onde é que é a sede, quando é que fecha, normalmente, o resultado anual dos Estados Unidos. Agosto, setembro.
Então, normalmente, a gente quer botar venda em agosto para dentro do resultado. Olhem isso. Como é que está o país de origem? Onde é que você está comprando o estado? Dê uma olhada nisso. O IBGE tem informações também sobre isso quando a compra é nacional. Tá? Estuda o mercado. A situação financeira do fornecedor. Tirem o Serasa do fornecedor. Outro dia estávamos negociando no metrô. Não te vendo, só te vendo depois de 30 dias, porque você tem 2 Serasas. Quando eu tirei o Serasa do fornecedor, tinha 50. E aí? Como é que você entra na mesa de negociação diferenciada? Reveja negociações anteriores. Então você consegue fazer uns tipos de cost drivers anteriores. O que é isso? Tenta ter alguma unidade. Vou dar um exemplo. O piloto automático do trem do metrô. Quanto é que custava na Alstom há 2 anos atrás? Por metro ou por quilômetro? Custava tanto. Quanto custa hoje? Quais são os drivers de custo que utilizaram nisso? Normalmente a inflação da França variando pelo índice de produtividade do mercado tal. Variou positivo ou negativo? Estuda isso. Vamos lá. Tenha bons e precisos argumentos e sua posição será reforçada se indicar qual a cota de mercado que a outra ficará se aceita sua proposta. O que é isso? Mesmo que seja single source, você vai lá e fala para ele, amigão, eu vou comprar com você mais X mil embalagens por ano. Aí ele fala, mas eu posso ser o fornecedor de embalagem dele, porque tenho propriedade intelectual, o que seja. Vai para mim, por favor. Pode abrir. Aí você fala, tá, mas olha só, se você pegar... muito obrigado, tá? Desculpa, gente, vamos lá. Se você pegar, de alguma forma, esse mercado, ele tem um market share de 20%. Se você pegar esse volume a mais que a minha empresa vai adicionar para um novo produto com você, teu market share vai para 22%. Olha que coisa legal, cara. Vê o lado dele também. Ajude ele a vender o produto dele. Vamos lá. Informe sobre a outra parte. Tente perceber que tipo de acordo se encaixa melhor. O Renato colocou, gente, a gente tem uma rede de contatos extremamente parruda. Você vai negociar com algum fornecedor, amigão, você conhece o Vili, por exemplo, da Cisco? Como é que ele se comporta na negociação? O que ele quer? Felipe, nem adianta você ir com o short term para ele. Vai com um contrato longo, porque ele quer botar o dinheiro no bolso de uma vez só. Porque é verdade, o vendedor quer botar o dinheiro no bolso. Ele quer vender, cumprir meta, depois da meta ele bota o dinheiro no bolso, amigo, e depois você se vira com isso. Vê de que forma ele vai, de que forma ele funciona. Escreva o que é bom para ambas as partes. Fala assim, olha, isso aqui é bom para mim, isso aqui é bom para ele. Isso é bom para mim, isso é bom para ele. De que forma é isso?